Paz do Senhor, queridos, podem se sentar. Pensei que ele fosse me dar 5 minutos para me arrumar. Estou até errada. Peraí, segura. Que água, irmão Simone? Né? A senhora quer água? Acho que eu quero. Tá. Obrigada. Espera aí, queridos, preciso abrir minha cola. Será que deu certo meu slide aí? Queridos, é um prazer estarmos aqui nesta noite. Eu falei a paz do Senhor? A paz do Senhor. É o nervoso. É um prazer estarmos aqui. A gente aceita o convite e depois quer dar para trás, né? Fica desesperada. Né, Rô? Mas é uma bênção estarmos aqui nesta noite. Podendo compartilhar a palavra de Deus para o coração de vocês, os nossos corações, né? Eu gosto sempre de começar, sempre não, né? De uns tempos para cá, da velhice para cá. Um texto, um salmo, o Salmo 78, que diz assim: Salmo 78 e o verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Esse texto, para mim, é tremendo e vai concordar com muita coisa, o que nós vamos ver agora com o que vocês já vêm estudando desde ontem, e com o que a Roseli acabou de ministrar. Eu falo isso porque eu não tenho problema nenhum. Quem já me ouviu falar sabe que eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade, porque, graças a Deus, a gente está vivo, né? Depois da pandemia, glória a Deus, né? Então, eu já tenho 49 anos, ou ainda tenho, depende da perspectiva. E eu olhando para vocês, né? E eu falo que a minha juventude está aqui atrás, né? Minha adolescência ainda tem coisas muito nítidas na minha mente. E eu olho para esse texto e eu vejo a nossa responsabilidade diante de vocês, e por isso eu falo do privilégio, porque isso que a Roseli acabou de ministrar sobre o papel da igreja, né, de proclamarmos quem é Jesus lá fora, para as pessoas de fora, nós também, enquanto crentes já aqui, né, pais e mães, nós também sabemos da nossa responsabilidade para com a vida dos nossos filhos e para com a vida de vocês, né, que são mais novos do que nós, compõem já a igreja. Eu não digo que vocês são o futuro da igreja, porque vocês já compõem a igreja de hoje, só que, diferente de mim, eu sou a adulta da igreja, né? Eu faço parte do grupo dos adultos da igreja, vocês fazem parte do grupo de jovens da igreja. Nós estamos em fases diferentes da vida, né? E por isso eu olho para esse texto, eu vejo uma responsabilidade muito grande na minha geração de ver, né, que aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós paternos, porque os meus avós paternos eram cristãos já, não o ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura.
Então, eu tenho essa responsabilidade, eu sei da responsabilidade sobre a minha vida, de ministrar e de mostrar, como a Rose acabou de ensinar aqui, de proclamar quem é o Senhor. Há uma grande preocupação em nossas vidas, e eu creio que na vida das lideranças, apesar de eles serem mais novos do que eu vi o Géser com 4 anos de idade, e o Jeter com... Se eu vi o Géser com 4, eu vi o Jeter com 9. Foi isso? Cadê eles? Foi isso, acho que é isso. E hoje vê-los, apesar de eles serem bem mais novos do que eu, e ver, né, a vida caminhando, passando, e o Senhor se revelando na vida das próximas gerações, é uma alegria muito grande, porque a gente sabe da nossa responsabilidade de proclamar quem é o Senhor, né, Rô? Para vocês. Porque nós vamos passar. Daqui a poucos anos eu estarei velhinha, né? Na igreja ainda, mas mais quietinha. E outros terão que ocupar o meu lugar. Não só em questão de ministério, eu estou falando, né? Eu estou falando em todas as esferas, né? Como mães, como esposas. E a minha oração, e eu tenho certeza que é a oração das lideranças também, é que a próxima geração, que são vocês, que já compõem a igreja, eu vou repetir isso algumas vezes, porque vocês não são o futuro da igreja, vocês já são a igreja. Vocês são as futuras famílias, né? Os futuros obreiros, apesar que eu já sei que aqui tem alguns obreiros já. Mas eu sei da responsabilidade e eu creio que o Senhor tem grandes coisas sobre a vida de vocês. E essa é a nossa oração, que vocês conheçam ao Senhor, né? O que foi ensinado aqui, o que tem sido ensinado, quem é o Senhor, que entregou a vida por nós, que nos escolheu para sermos parte do corpo de Cristo. E é tão interessante que tem coisas que a Rose comentou e perguntou, e a gente nem combinou, né, Rô? Quem é você no corpo de Cristo? Essa é a pergunta da noite, pelo jeito, né? Quem é você no corpo de Cristo? Porque, queridos, é muito importante a gente entender que a gente, vocês, no caso, que são jovens, né? Vocês não nasceram na época errada. Vocês não nasceram lá na época de José, que teve que enfrentar a época da escassez, trabalhar na época da fartura, para se preparar para a escassez. Vocês não nasceram na geração de Samuel, que não foi nada tranquila, viu? Tão terrível quanto a nossa, talvez. Uma geração também, uma sociedade muito corrompida. Vocês não nasceram na época das guerras mundiais. Vocês nasceram nesse tempo, como já foi declarado aqui essa noite, porque Deus é soberano. Deus não faz as coisas por acaso, Deus é intencional. Gravem essa palavra, que já foi dita aqui hoje também, né? Deus, ele é intencional. Se vocês são jovens neste tempo, nesta geração, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. E é preciso que você esteja atento. Há muitos textos na Bíblia, eu creio que vocês leem a Bíblia, né, todos os dias. Se não leem, precisam ter este hábito. O tempo todo, isso lá do Antigo Testamento, Deus falava para o povo: ouvi a minha voz, tenha o coração disposto a me ouvir, ouça a minha voz, esteja atento ao que eu estou dizendo. E isso desde o Antigo até o Novo Testamento. Essas sempre são as palavras do Senhor, usando os profetas, os patriarcas, os profetas, e depois a igreja, enfim. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para falar conosco neste tempo. Então, queridos, Deus é um Deus soberano e intencional, como já foi dito aqui hoje. E aí eu quero relembrá-los um texto muito conhecido, que vocês já conhecem também, mas enquanto eu preparava esta aula, me veio ao coração, e eu creio que é o Senhor, porque isso já foi dito esta noite, eu creio que é pelo Espírito de Deus, porque nós temos sido bombardeados muito, e eu creio que vocês, né, o tempo que nós estamos vivendo, e vocês vivendo a juventude neste período,
com relação à nossa identidade. Aí eu volto àquela pergunta: quem é você na igreja? Né? Quem é você no reino, no corpo de Cristo? E a gente olha para o texto, e eu gosto muito dessa imagem, porque o Salmo 139 nos revela uma verdade muito importante que vocês já devem conhecer. Né? E antes de eu ler, eu só queria comentar algo. Porque muitos têm dito assim, né? Essa sociedade de hoje é uma sociedade mimimi, sociedade Nutella, vocês já ouviram isso? E muitos às vezes falam para vocês, né? Essa sociedade de hoje não tem propósito, é sem solidez, é indecisa. Queridos, guardem uma coisa. Este perfil de sociedade pode ser para quem está lá fora, para a sociedade sem Deus. Para vocês que conhecem o Senhor e já entregaram suas vidas totalmente a Ele, vocês não precisam se enquadrar nisso. Vocês não são a sociedade mimimi, a sociedade sem solidez, né? Sociedade não, os jovens, né? A geração sem solidez, indecisa. Por quê? Porque se vocês conheceram o Senhor e Ele é o centro da vida de vocês, eu tenho certeza que vocês vão se posicionar diferente. Vocês sabem qual é a identidade de vocês. A sociedade está vivendo de um modo que quer nos confundir para que... E tantos jovens e adolescentes estão tão perdidos, não sabem nem quem são, né? Será? Quem sou eu? Aquela fase da vida que a gente fica se perguntando quem sou eu, né? O que eu vou fazer da vida, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, que profissão, totalmente normal. Agora, essa indecisão, essa falta de solidez, como eu falei, na identidade, que estão querendo colocar aí já não. Aí isso já não está meio certo, já não está muito de acordo. Né? Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor nos criou com propósitos. E aí o texto que eu falei que eu queria ler, né? O Salmo 139. Apenas alguns versos. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste. Vocês observam ali? Talvez algumas pessoas não sabem nem o que é tecer, né? Mas acho que a imagem vocês conseguem observar. Né? Me teceste, olha o que o salmista diz, no ventre de minha mãe. Aquele Deus soberano, né? O Deus que nós servimos, que já foi ministrado aqui nesta noite, é o Deus que te teceu no ventre da sua mãe. Eu te louvo, disse o salmista, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você tem essa certeza igual o salmista? Alguns podem pensar, mas Simone, parece que uma palavra de coach, né? Não, não é. Eu não estou querendo ser incentivadora, eu quero que você guarde as verdades da palavra de Deus no teu coração. É diferente. Eu não quero te incentivar se sentir bem, nossa, vou sair daqui, né, que eu sou o máximo. Não, eu quero que você guarde essa verdade no teu coração. Que o Senhor te teceu, você não nasceu por acaso, você não nasceu na geração errada, você não está sendo jovem na geração errada. É isso que eu quero que você entenda, porque é isso que a Bíblia diz, né? Que ele falou, que as suas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Então, quando Deus, na sua soberania, te criou, né, de modo intencional, sabendo o que Ele queria, para a tua vida, com propósitos, e eu vou dizer mais um detalhe aqui, vou fazer um outro parênteses. Alguns podem dizer, mas Simone, se eu te contar a minha história, minha mãe engravidou, mas ela me contou que ela não estava planejando. Então, eu nasci... a minha é diferente. A minha mãe também não me planejou, e meu pai deu no pé e me largou com a minha mãe. E eu, então, não tive pai nem mãe. Então, Deus não me planejou. As pessoas podem ter não te planejado. Só que Deus é soberano. Esta é uma verdade que você precisa ter no seu coração. Por isso que eu falei da palavra de Deus. Está vendo essa árvore? Qual que é a base dela? É a palavra. São essas verdades que nós precisamos ter como base da nossa vida.
Elas é que precisam enraizar a nossa vivência. Ou a gente se enche dela, ou as mentiras vão pairar a nossa mente o tempo inteiro e vão direcionar a nossa caminhada. E aí, com certeza, nós vamos ficar perdidos sem saber. Sou igreja, que membro que eu sou? Já pensou um órgão perdido aqui dentro? Não dá. Então, queridos, antes de nos aprofundarmos nas verdades do tema que me deram, eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. Você não nasceu por acaso, Deus é soberano, né? Guarde essas verdades no teu coração, porque o Senhor tem propósitos com a tua vida. Amém? E continuando, né, dentro desse tema igreja, vocês já viram um pouco isso ontem com os irmãos Gustavo e Daniel? E eu gostaria de voltar só um pouquinho nessa ideia de organismo, né? Dentro de um conceito da biologia, que o organismo é uma forma individual de vida qualquer, né? Um corpo constituído por órgãos ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. E eu, como professora, né, adoro uma palavra-chave. Opa! E, tirando as palavras-chave desse conceito, a gente vê o que ali? Vida, órgãos ou estruturas, interdependência, responsabilidade de execução. Como vocês já viram ontem, mas reforçando para a gente aprofundar algumas questões, né? A igreja, queridos, quando a gente fala de igreja, já foi ministrado aqui, nós estamos falando de um organismo vivo. Não estamos falando dessas paredes, que são importantes, tá? Estarmos num lugar para congregar é extremamente importante. Só que quando a gente fala de igreja, nós estamos falando no nível espiritual, até porque a igreja é uma vida que envolve todas as pessoas que estão no corpo de Cristo, mas nesse mundo inteiro, neste planeta inteiro. Né? Como vocês já viram, para fazer parte deste corpo, foi o nosso texto, né? É o texto base, que inclusive o irmão Jeter leu hoje já, eu quero só retomar, quando fala que nós somos batizados, né, no Espírito, no mesmo Espírito, em 1 Coríntios 12, tem esse significado. Né, que quando diz que a gente foi batizado no mesmo Espírito, ou seja, fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo, tem esse sentido, ou seja, é pelo Espírito de Deus que nós somos colocados neste corpo. Não é por minha vontade, não é porque eu sou boazinha. Ah, nossa, ela é tão, né? É santinha, faz umas coisas boas, é pelos méritos, não. É pelo Espírito de Deus que nós passamos a fazer parte deste corpo. E aí a gente vê, então, que é um corpo que tem vida. Então, quando a gente fala, você faz parte deste corpo, quem é você no corpo de Cristo? Né? Quem é você? É porque este corpo tem vida. Quando a gente fala, e já foi comentado aqui, a importância de congregarmos, de sabermos que nós participamos do corpo, que tomamos a ceia, é porque a gente tem consciência da importância, da grandeza, do privilégio, da honra que temos, de não termos nascido por acaso, mas termos sido alcançados pelo amor do Deus que é soberano e governa sobre todas as coisas. Ainda que as pessoas não creiam, esta a verdade. Então, isso é um privilégio. Então, se tem alguém aqui um pouquinho desanimado, meio, nossa, a igreja, ai, sei lá, estou com muita vontade, querido, vá ler a Bíblia. Vai descobrir quem é você. Vai descobrir o privilégio que você tem de ter sido encontrado. E, além de nós sermos partes, né, desse corpo, sermos membros, nós somos feitos filhos de Deus. Então, é um privilégio, é uma honra. Se você ainda não tem essa consciência, se você não vive essa profundidade do Evangelho ainda, você precisa se aprofundar. Amém?
E aí, quando a gente olha essa comparação que o apóstolo Paulo fez, né, e a gente entende, e o meu filho comentou comigo sobre a dinâmica que o irmão Daniel fez, a gente entende que os órgãos, eles não podem ser isolados, né? Eles não vivem de maneira isoladas. A igreja, então, ela tem necessidade, né? É esse corpo vivo, é o corpo de Cristo, e ela tem necessidade dessa interação, porque os membros dependem uns dos outros. Tanto na igreja local, né, lá na minha congregação, na igreja onde fazemos parte aqui na nossa cidade, Rio Claro, que estamos ligados, quanto a nossa dependência dos irmãos que estão em outros países, em outros lugares. Por quê? Porque somos igreja. É como o nosso pastor ministrou na terça-feira, né, os missionários que nós ajudamos lá em Cuba, que a gente nem conhece, estão orando por nós. O que é isso? Como assim? E oram com fervor, e clamam pelas nossas vidas, e oram pelo nosso pastor. Por quê? Isso é algo espiritual. É algo que pertence, é algo mais elevado, que não está no nosso nível. Porque, falando humanamente, eu cuido da minha vida, estou preocupada com a minha família, e meus parentes, só se estiver muito próximo. Vamos concordar? Isso é a visão humana. A igreja de Deus, o servir ao Senhor é algo tão profundo que é essa vivência, né? É quando os órgãos têm essa dependência, essa interação, né? Essa ligação para que o corpo possa ter vida, ter vida, ter vida. Tá certo? E é tão interessante, queridos, que quando a gente pensa nisso, a gente fala de organismo, né? Que a igreja é um organismo vivo, ela precisa, ao mesmo tempo, viver de maneira organizada. Então, são duas palavrinhas chaves aí que a gente precisa ter hoje em mente, tá? O organismo e a organização. Por que aparece ali instituição? Porque quando a gente fala de organização e organismo, a gente não está falando de instituição. Quando a gente fala de instituição, a gente fala de um clube, de fazer parte de uma ONG, de um setor público, mas a igreja não é isso. Tá? A igreja não está relacionada a uma instituição, apesar de ter toda uma organização que é necessária. Diante de tudo que acabamos de ouvir aqui e aprender com a Roseli, a gente compreende a necessidade de organização da igreja, né? Enquanto grupo que é formado por pessoas que se reúnem, que comungam da mesma fé, que frequentam o mesmo espaço, que têm os seus departamentos. Então, isso tudo precisa ser organizado, né? Um local onde nós contribuímos, onde ofertamos. Isso precisa de organização. Imagine se tudo isso aqui fosse uma bagunça. Então, precisa realmente existir uma organização, e a Bíblia nos dá respaldo para isso. Se a gente olhar para a palavra do Senhor, se a gente olhar, não, né? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê lá desde o início as orientações que Deus dava ao povo para se organizar. Quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, quantas pessoas saíram de lá? Alguém sabe? Muitas, né, gente? Milhões de pessoas saíram de lá. Ficou todo mundo me olhando. Nossa, qual é o número? Não, gente, calma. Não tem o número exato. Muitas pessoas. Imagine Moisés liderando aquele povo. Ele precisou o quê, gente? Organizá-los. E quem deu toda a orientação? Deus. Então, Deus estava formando uma nação. E a palavra organização, né, a ideia de organização, começou. Quer dizer, antes disso já havia toda uma organização lá no tempo dos patriarcas, mas falando do povo saindo do Egito, a gente vê o Senhor já orientando. Diga o povo vamos organizar em tribos, diga o povo para fazer assim, para comer desse jeito. Quando Deus instituiu os sacerdotes, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais para frente, havia toda uma organização. Olha, vamos parar nesse local, todo mundo monta suas tendas.
tais tribos desse lado, essas outras desse, eram 12, né? Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Deus dava a posição exata. Ó, amanhã nós vamos ter que levantar, porque agora é hora de prosseguir. Tem que desmontar tudo. Tinha que desmontar o tabernáculo. E não era uma bagunça, gente. Nossa, vai levantar? E agora? Ai, espera aí que eu vou pegar a caixa. Enrola aí, sai todo mundo correndo. Não. Havia toda uma organização para levar os candelabros. É tal cortina. Tira essa cortina primeiro, que tinha um tecido certo, o tamanho certo, a cor certa. É com esse que você vai pegar, vai esticar, coloca o candelabro, dobra. E quem que vai fazer isso? Qualquer pessoa? Peraí, esse menino aí, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar. Não era assim. Era um grupo de levitas, tinha um clã certo dos levitas para fazer esse trabalho. De tão organizado que Deus é. Ele não era, né? Ele é. Então, a gente já vê a organização, né, como um princípio do nosso Deus, uma característica, na verdade, dele, que é um princípio que ele foi ensinando ao povo, e isso passou à igreja também. Então, a gente vê a importância da organização. E esse é um assunto, gente, que eu não sei se vocês sabem, né? Eu, como dona de casa, fico vendo essas coisas de vez em quando, de personal organize. A gente vê o quanto isso está em alta. Por quê? Os especialistas dizem que, quando a gente é uma pessoa organizada, a gente ganha tempo, a gente se estressa menos, né? A gente ganha dinheiro, né? Isso não só questão de casa, mas uma empresa organizada, ela ganha mais dinheiro. Na nossa vida mesmo, né, cotidiana, as nossas finanças, se elas são organizadas, a gente não desperdiça. Então, os jogos, se a gente olhar para a área dos esportes, é tudo muito organizado, não é qualquer... quantos vão jogar, né? Num time lá de futebol. Não, 20 pessoas querem jogar, pode entrar, pode entrar. Não, a gente sabe que tem a quantidade certa, tem as pessoas, cada um no seu lugar. Inclusive, gente, até o movimento sem terra é organizado, viu? Para quem não sabe. Então, tudo tem organização, né? E eu gosto muito de dizer isso, que quando a gente tem uma inquietação, uma dúvida, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? É importante a gente voltar para a palavra, e principalmente nas origens. Quando a gente olha para o início de tudo, o que a Bíblia diz? Que a terra era sem forma e vazia. E aí, a partir dali, e no versículo anterior, na verdade, começa assim, dizendo que Deus criou os céus e a terra. E aí, depois, o 2, que diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, o Espírito de Deus pairava sobre a terra e começou a organizar tudo, e a Trindade começou a formar todas as coisas. E antes de criar o homem e a mulher, ou seja, o ambiente foi organizado antes que o homem pudesse ser formado, para viver naquele ambiente. Mas, Simone, por que você está falando tudo isso? Para a gente entender que o organismo, a igreja enquanto organismo, que tem vida para funcionar, para ter aquelas características que a Bíblia nos traz, né? Que a gente já sabe, de dependência um do outro, de interação, de execução de responsabilidades, ela precisa estar organizada. E aí, puxando um ganchinho aí da fala da Roseli, da questão dos desigrejados, por quê? Porque muitos vêm com a justificativa seguinte: eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, mas eu sou crente lá na minha casa. Porque eu não concordo muito com esse sistema, não gosto muito daquele jeito que lideram, aquele jeito de liderar não está de acordo com as minhas ideias. E, gente... é claro que não existe um sistema exato. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um sistema de organização, e algumas outras denominações têm algumas modificações, algumas diferenças, e às vezes em alguns detalhes. E assim, não existe o certo e o errado nesse sentido. Claro que tem algumas aberrações que talvez não sejam nem consideradas, de alguns lugares não são consideradas igreja. Estou falando de igreja, tá? De denominações que são igreja mesmo. Mas falando da igreja, de um modo geral, a igreja universal, né,
como a gente aprendeu, ela precisa ser organizada. Porque imagine a gente chegar aqui para cultuar, né, para congregarmos, e alguém da orquestra falar, eu não quero sentar lá porque eu tenho vergonha, eu vou tocar lá de baixo. Não, eu estou com vontade de sentar ali porque eu sou obreiro, eu já fico no meu lugar, eu vou tocar o trombone bem ali, na cara do irmão, no ouvido do outro. Né? Ou então, as crianças estão com vontade de sentar aqui, vão todas sentar aqui. Imagine as crianças aqui. Né? Um Pentecoste só. Né? Não, hoje eu não estou afim. Os meninos do som não estão afim de ligar, de trabalhar ali. Não, hoje não vamos ligar nada, deixa tudo desligado. Então, os irmãos vão cantar sem o telão. Né? As irmãs resolvem fazer a faxina da igreja na hora do culto. O pastor resolve pegar todas as ofertas e sair gastando à toa. Né? Não põe nada no papel, numa planilha. Eu vou comprar um terreno. Mas com que dinheiro, pastor? Sei lá, vou comprar porque tem que comprar. Né? Sem fazer as contas. Isso é desorganização. E são coisas, queridos, que nós, como membros, às vezes nós não enxergamos. Né? Então, a gente precisa, vocês são jovens, já precisam começar a ter essa visão. A igreja precisa de organização. E são muitos detalhes. E por isso que nós, enquanto Assembleia de Deus, qual que é o nosso sistema, como que a gente se organiza? Né? Nós temos um pastor que lidera as nossas vidas, que pastoreia as nossas vidas, a começar por aí. Né? Então, nós acreditamos numa liderança, em alguém que nos pastoreia, que cuida de nós, biblicamente falando, da nossa vida espiritual, nos orienta através da palavra, e que isso inclui todas as áreas da nossa vida, e cuida de muitas áreas dentro da igreja que, às vezes, a gente não tem nem noção. Né? Então, por exemplo, uma das esferas que a Roseli comentou, que pertence à igreja, da área social. Você sabe quantas cestas básicas a gente distribui aqui em Rio Claro, pela nossa igreja? Quem sabe, levanta a mão. Ninguém? Pois a nossa igreja distribui muitas cestas básicas, e o pastor, com certeza, tem tudo isso planilhado junto com os irmãos que trabalham na secretaria. Sabe quantos terrenos a gente está pagando? Alguém sabe? Quais os valores? Se a gente tem dinheiro para pagar mês que vem, as parcelas? Não? Que bom, né? Que o pastor sabe e a equipe que cuida disso. Alguém está preocupado se os banheiros estão limpos, se vai estar limpo amanhã? Eu também não. Mas, com certeza, isso já está organizado. Vocês sabem se a conta de luz está paga? Deve estar, né? Que é tanta luz acesa. Mas será que o pastor pagou a conta de luz? E a equipe? Então, imagine, nós somos os membros. Não estamos preocupados com isso. Mas a gente contribui e, glória a Deus, eu estou falando isso com muita tranquilidade, queridos. Por quê? Primeiro, que faz parte do tema. E, segundo, porque nós estamos numa igreja, para a glória de Deus, que toda essa organização faz parte. Né? Parece, nada a ver, mas tem tudo a ver. Um outro ponto que a Roseli comentou, o papel da igreja que é discipular. Vocês sabem quantas pessoas estão sendo discipuladas na nossa igreja? Eu estou falando no campo de Rio Claro, não estou falando na igreja sede. Vocês sabem? Não? Será que o pastor sabe? Será que ele está preocupado com isso? Com certeza. Né? Está tudo organizado. Tem uma equipe que toma conta disso, que orienta os irmãos das congregações, os pastores. Então, isso faz parte da organização. Porque, imagine, as pessoas vêm aqui, aceitar Jesus, ora, a gente ora por elas, tchau, pode ir embora. A gente nem sabe quando estão entrando e saindo daqui. Não, há uma equipe cuidando, indo atrás, se preocupando, gastando tempo. Né? A escola dominical. Vocês sabem quantas revistas são compradas? Para toda Rio Claro, da Assembleia de Deus do Belém? Também não? Gente, vocês estão desinformados, hein? Estou brincando. Mas vocês percebem, gente, quanta coisa para se preocupar? Que a organização não é tão simples. Não é só separar um lugar para a orquestra, né? Parece fácil. Então, gente, isso faz parte da igreja. Tá? Então, enquanto igreja, organismo, né, que é esse nível espiritual que a gente
estudou aqui, a gente percebe que a parte da organização ela é fundamental também. Só que para isso, né? E aí, nessa imagem era só para a gente pensar nessa questão da engrenagem, da questão de ganhar tempo, da organização, enfim. Mas para isso, o corpo de Cristo, os membros, como a gente já viu, eles precisam estar no lugar. Eu trouxe aí uma aberração para vocês, né? Vocês percebem as coisas, os órgãos nos lugares errados aí? Isso sim, né, gente? Olha onde está o cérebro, gente. Acharam? Os rins, separados. Um está em cima, outro está lá na coxa. Onde já se viu? Por que eu trouxe essas aberrações, gente? Eu vou trazer mais. Ó, tem mais uma, mais duas, na verdade. Olha essa. Muitos olhos, né? Um membro lá isolado, outros fora do lugar, mais uma aberração. Olha só onde está o pé. E outro querendo ser isolado também. Transporta essas ideias, gente, para o corpo de Cristo. Imagine, né? Se um membro resolver parar de fazer a sua função. O rim decide, não vou mais filtrar o sangue. Acabou, não estou afim. Chega, cansei. Não vou mais filtrar o sangue. O que a pessoa tem que fazer, gente? Hemodiálise. Ela adoece. Quando os rins param de funcionar, a pessoa significa ela né, não vai, né, ou funciona muito mal, ela não vai, talvez, cair na hora e morrer. Mas ela vai adoecer. Porque o grande propósito dos membros é o quê? É trabalharem para que o corpo funcione e o corpo se mantenha com vida. Ou, de repente, algum membro decide mudar de lugar, como a gente viu aí nas aberrações. Ou, de repente, eu vou mudar de lugar e quero fazer a função do outro. Por isso a nossa pergunta, né? Qual é o seu lugar no corpo? Né? Quem é você? Eu tinha colocado aqui o texto de 1 Coríntios, mas a gente já fez a leitura inicial e ontem os irmãos já passaram por ele, então eu vou pular. Tá? Eu tinha colocado ali para a gente caminhar. Então, a gente, pegando de novo a igreja primitiva como o nosso modelo, né, a gente percebe o quê? Que era uma igreja, apesar de ainda algumas coisas muito rudimentares e simples, mas era uma igreja organizada. E essa organização ela é importante para quê? Para expressar a fé, porque é o mesmo propósito, é todo mundo crendo no mesmo Deus, então ninguém aqui está competindo, o corpo não compete, né? Todos os membros, cada um tendo uma função, uma responsabilidade diferente, mas todos com o mesmo propósito. Então, isso gera o quê? Uma convivência e uma harmonia sadia e frutífera, né? Há uma frutificação, ou seja, o corpo vai frutificando, tá certo? E aí, de novo, então, uma pergunta, né? Gente, não se separa o N fica depois do E na mesma sílaba, tá? Desconfigurou ali. Eu não consigo não falar, a professora tem problema. Então, olha lá. Você precisa se sentir pertencente ao corpo. Eu gosto dessa palavra, pertencente. Então, como eu comentei no início, queridos, né? E a gente já vem ouvindo aí desde ontem, e hoje com a irmã Roseli, nós precisamos nos sentir parte do corpo. Então, estejam atentos. Quando vier aquele desânimo, aquela sensação, mas parece que eu não sou daqui. Queridos, isso às vezes acontece, mas o se sentir parte do corpo, fazer parte do corpo, vai além das nossas emoções ou sentimentos. Tá? E o trabalhar e o funcionamento do corpo, é uma coisa que eu gosto muito de falar também, é uma via de mão dupla. Porque, às vezes, a gente pensa assim, né? Mas eu estou assim porque aquele membro ali parece que não está funcionando ou trabalhando do jeito que deveria. Né? Mas e eu? Eu estou fazendo minha parte? Eu estou funcionando? Já pensou se o coração cismar? Vou parar de bombear porque o pulmão está meio fraco. Não, querido, não pode, já pensou?
Aí o corpo adoece, cai duro, né? Então, não dá para ser assim, gente. No reino de Deus, como igreja, nós também não podemos ter. Nós temos que nos posicionar. Eu também gosto muito dessa palavra. Eu tenho um apego com algumas palavras, né? Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ocupar um lugar, né? Deixa eu fazer uma cena aqui. Se esse é meu lugar no corpo, eu vou sentar aqui. É meu lugar, né? É meu trabalho. Eu sou esse membro, então eu vou trabalhar aqui. Eu vou ocupar este lugar. Eu não vou ficar dando desculpas que eu vou parar de funcionar, ou vou querer fazer o que o outro faz, porque o outro não está fazendo, deixa de fazer, para que o corpo funcione. E uma outra questão também é entender que existe uma autoridade, né? O corpo, ele tem... Quem que governa um corpo, gente? O cérebro. Né? Então, nós sabemos que Cristo é a cabeça, e nós, enquanto igreja, e igreja universal, né, e igreja local, nós temos um pastor. Então, aqui nós temos o pastor Sisak, que é autoridade sobre as nossas vidas. Ele, por sua vez, né, nós estamos ligados a uma convenção estadual, que está ligada a uma convenção geral. Esse é o sistema que a nossa igreja está inserida. Todas as denominações são assim, como eu falei? Não. Né? Às vezes há algumas diferenças, mas isso não é... Ai, gente, isso... Tem algumas mudanças, mas não quer dizer que é o certinho aqui, o errado ali. Há algumas mudanças, algumas diferenças, mas que não vão ferir a fé e a caminhada de ninguém. Mas é uma forma de se organizar que é importante, e a gente precisa entender isso. Porque é uma preocupação nossa, hoje, né? E acredito que a liderança dos jovens e adolescentes também, que nós, enquanto igreja, precisamos querer ser pastoreados. Né? Os membros precisam ser governados e orientados e se permitir receber as informações do cérebro para poder caminhar. Então, nós precisamos o quê? Nos deixar ser pastoreados, tá? Isso é uma questão, deixa eu voltar aqui uma palavrinha, é uma questão do quê, gente? De proteção. E só um parênteses. Isso a gente começa a aprender lá em casa, tá? Vamos pensar no ideal de família agora. Não, às vezes, nos problemas que a gente, infelizmente, tem. Mas por que Deus instituiu um pai, uma mãe? Quando eu sou solteiro, eu tenho desde criança, tenho que obedecer, ouvir, porque parece que essa palavra autoridade é um problema. É problema para quem não serve a Deus. Porque a ideia de autoridade e de estar ligado à cabeça é a ideia do quê? De proteção, e eu ainda acrescento outra palavra, de orientação. Tá? Então, nós, enquanto igreja, precisamos compreender isso, porque senão a gente volta lá para aquela ideia, para aquela imagem de aberração. Um membro que quer ficar isolado, não existe isso. Ou quer fazer a sua moda. Tá? Porque para o corpo funcionar com vida, de maneira saudável, ele precisa estar ligado. Não, estou ligado a Cristo. Não. Para você estar ligado a Cristo, primeiro você está ligado aos seus pais, em obediência e honra, depois ao seu pastor, consequentemente aos seus líderes locais. Aí sim você está obedecendo a Cristo. Tá? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tá? Isso tudo envolve o quê, gente? Organização e organismo. E é tão interessante que, além de nós sermos membros do corpo, nós somos o quê, gente? Sacerdotes. Já foi lido esse texto de 1 Pedro 2:9, mas eu quero ler um outro. Eu já volto nessa imagem. Eu não sei até que ponto todo mundo aqui entende essa instituição de Deus na época, né, dos sacerdotes. Mas eu só vou conseguir dar uma pincelada, porque a gente não tem tanto tempo para isso, e não é o foco. Mas 1 Pedro 2:5 diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes o quê, gente? Sacerdócio santo. Para quê? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, além de sermos membros, né, do corpo de Cristo, nós somos chamados por Deus para sermos sacerdotes
Então, resumão, né? O que era o sacerdote na época que o Senhor Deus instituiu? Era a pessoa responsável, né, da família de Arão, que foi separada, e depois os levitas para auxiliá-los, para oferecer os sacrifícios a Deus em nome do povo. Então, o povo não podia se aproximar de Deus. E eles é que ficavam responsáveis por cuidar de todo o tabernáculo. Voltando à foto aqui do tabernáculo, que tinha essas divisões, né? A entrada, o santo lugar, onde só entravam os sacerdotes, e o santo dos santos, ali onde está aqueles véus, estão os véus, onde entrava o sumo sacerdote. Então, aqui, é uma imagem dos sacerdotes trabalhando, porque só eles podiam, né, o tempo todo acender as luzes que não podiam se apagar, acender o incenso, queimar, acender ali na... Fugiu o nome. Gente, a primeira imagem aqui... O altar do incenso, que não podia se apagar, os pães, eram eles que faziam todos esses rituais, esse cuidado, porque eram ali já a manifestação se remetendo da ligação, do relacionamento do povo com Deus, do acesso do povo a Deus. E é tão interessante que isso era uma sombra do que nós, como igreja, vivemos hoje, da liberdade que nós temos de viver isso hoje. E aí eu preciso ler um texto, em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, se você puder abrir rapidinho e deixar marcadinho para você meditar depois, que ele nos diz o seguinte, Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é aquele último lugar que eu falei, que estão os véus que só entrava o sumo sacerdote, ou seja, vocês agora podem entrar. Mas como? Mediante o sangue de Jesus, porque já aprendemos que nós somos salvos e regenerados. Verso 20, por um novo e vivo caminho. Que caminho é esse? Jesus, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Quer privilégio maior? De termos acesso à presença do Deus que nós ouvimos aqui, que é soberano, que é sobre todas as coisas, que é Senhor sobre tudo, que é o dono da igreja, né? Que instituiu o reino de Deus na terra. Então, gente, isso é um privilégio, é uma honra de nós sermos membros desse corpo, podemos acessar a cabeça que é Cristo e sermos sacerdotes, de podermos oferecer a Deus os nossos próprios sacrifícios, ou seja, é por intermédio de Jesus, não precisa de alguém. Ai, irmão, eu posso pedir oração para o irmão, mas eu não posso pedir oração achando que eu não posso falar com Deus e me achegar a Ele. Nós podemos ter essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. E eu não estou falando, queridos, só do que é o que a Bíblia diz, mas eu estou falando do que eu tenho vivido desde que aceitei a Jesus na minha adolescência. Né? Por experiência própria. Então, que vocês saiam, né, com este... sentimento de privilégio, de acessar a presença do Senhor. E aí, como eu falei, né, você tem ocupado este lugar de membro, de sacerdote. E, diante dessas verdades, quero fazer mais algumas perguntas. Eu adoro fazer pergunta. Porque, para que a igreja caminhe, né, diz a Bíblia em Efésios, para que a igreja cresça, se desenvolva, se aperfeiçoe, eu preciso ler esse texto. O Senhor instituiu alguns ministérios, alguns dons ministeriais que são importantes para a igreja, né? Os pastores, os presbíteros, diáconos, mestres. Eu coloquei o texto aqui. Só que essa imagem eu trouxe dos holofotes, gente, para a gente entender o seguinte: por que Deus instituiu, né, os dons ministeriais? Eu já volto lá. Para que Deus instituiu, né? Apóstolo, profeta, evangelista, cada um fazendo a sua função. Um vai pastorear, vai cuidar, o outro vai pregar, para o outro cuidar, e o outro vai ensinar. Não foi, gente. Aí eu volto lá na imagem. Para ser estrela, né? Para ser o centro. Acende a luz aqui, né? Em cima
da pessoa que tem o dom ministerial. Não, o propósito de Deus, quando instituiu, e aí é para quê? Para aperfeiçoar a igreja, edificar a igreja, ou seja, fazer com que a igreja seja sólida, fortalecida, para que a igreja chegue à unidade da fé e conheça cada vez mais o Filho de Deus, conheça cada vez mais Jesus. Né? Isso está lá em Efésios, capítulo, esse texto é tremendo, capítulo 4, versos 14 a 16. Quem quiser marcar depois para ler, é importante, tá? Porque olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, não é para ninguém aparecer, mas é para este crescimento da igreja. Não é para que fique um holofote. Agora, eu pergunto a vocês. Vocês têm desejos? O coração de vocês arde pelos dons ministeriais? Vocês têm sonhos ministeriais? Puxa, eu tenho uma vontade de pastorear. Isso arde no meu coração, tenho uma vontade de pregar. Eu tenho um desejo de ensinar. Eu tenho vontade de... Por quê, gente? O propósito dos dons ministeriais é servir a igreja. É simples? Não. É preciso renúncia, mas é glorioso você poder fazer parte do corpo. Não é parte como sacerdote, porque isso, ser sacerdote é para todos, né? Para quem tem cargos na igreja, tem dons ministeriais ou não, para os pastores ou os membros em geral, para todos. Agora, ter um dom que é dado por Deus é algo específico e é dado pelo Senhor. Só que a gente pode ter o desejo, que a Bíblia fala isso, né? Se você deseja o episcopado, boa coisa você deseja, excelente coisa, você está com um desejo excelente no seu coração. Por quê? Você está com desejo do quê? De aperfeiçoar a igreja, de fazer com que a igreja cresça, de que a igreja se desenvolva, que haja unidade da fé, que muitos se acheguem ao Senhor, que o nome do Senhor seja proclamado, que a igreja se desenvolva, que a igreja cresça cada vez mais, o reino de Deus se expanda, como nós ouvimos pela nossa irmã Roseli. Esse é o desejo de quem quer ter os dons ministeriais e quem possui os dons ministeriais. E como eu falei no início, eu volto lá no início. É essa a nossa preocupação, enquanto adultos da igreja atual. Que vocês, a geração mais nova, permitam que o Espírito Santo de Deus acenda no coração de vocês esse desejo. Que arda no coração de vocês o desejo de fazer parte como membro do corpo, mas para servir a igreja. Para você receber um dom espiritual, um dom ministerial para servir a igreja, para que a igreja cresça. E eu digo a vocês que tudo começa na nossa vida cotidiana. Tá? Só para encerrar, a Bíblia ainda fala que para isso há um processo, né? Nós somos preparados, porque as pessoas que são chamadas para ter os dons, elas precisam ter alguns requisitos, a Bíblia fala. Então, ele precisa ser o marido de uma só mulher, quando fala, né, se vai ser pastor, consagrado a presbítero, diácono, uma pessoa temperante, irrepreensível, sóbria, apta para ensinar, hospitaleira, não pode ser neófito, ou seja, não pode ser novo na fé, que saiba governar bem a sua casa, não pode ser avarento, tem que ser modesto, não pode ser uma pessoa violenta. Por que tudo isso, meu senhor? Tem que ser santinho, perfeito? Não. Mas tem que se permitir a cada dia ser moldado pelo Senhor, porque se eu sei que eu sou membro, corpo de Cristo, eu tenho desejo de viver em santidade, viver o que a palavra de Deus me coloca. Não é isso? Então, queridos, a nossa oração é que o Senhor levante, né, vocês, como a próxima geração, que já está ardendo, porque precisa arder agora. Não dá para esperar vocês ficarem mais velhos, né? Porque Deus nos chama
na nossa juventude, para quem aceita o Senhor novinho. Eu creio assim, e a gente vê muito respaldo disso na palavra, né? Que o Senhor chamou José, chamou... Ih, não está indo? Chamou tantos outros, né? Daniel, para fazer a diferença. Então, que vocês permitam que o coração de vocês arda pelo Senhor, arda pelo reino de Deus, arda para fazer a vontade do Senhor, para permitir Ele cumprir o propósito dEle na sua vida e na vida da igreja. Você faça a diferença, não para aparecer, mas para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Vamos orar, que eu já ultrapassei o horário, eu vou apanhar. Não vou, não? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas se você não tem esse desejo, que você possa buscar do Senhor. Senhor, quem sou eu no teu corpo? Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque estamos aqui nesta hora, reunidos com essa juventude tão linda, Senhor, com esses adolescentes tão lindos, que o Senhor separou para ti. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor escolheu todos eles, antes ainda deles serem entretecidos no ventre das suas mães, porque o Senhor é um Deus soberano, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus intencional, tu és um Deus, Senhor, que não faz nada, Senhor, sem um propósito. Nós te louvamos, porque o Senhor tem guardado esta juventude em tua presença. Nós oramos, ó Deus, para que nesta noite eles saiam daqui com o coração, Senhor, ardendo um pouco mais de amor por ti, para te servir, para renderem as suas vidas ao Senhor. Senhor amado, acenda, ó Espírito Santo de Deus, nos corações desses jovens, nessa geração de adolescentes, de amor pelo Senhor, para entregarem e viverem uma vida, Senhor, cotidiana, uma vida diária, totalmente entregue a ti. Acenda, Senhor, em seus corações o desejo, Senhor, de assumirem, Senhor, os seus lugares como sacerdotes, como filhos teus que te adoram, que te servem, Senhor, integralmente, como membros, ó Deus, que têm vida, que interagem, que cumprem a sua função no corpo de Cristo, como pessoas dispostas, Senhor, a receberem de ti um dom ministerial, para aperfeiçoarem a igreja, para fazerem com que a igreja cresça. Senhor, nós cremos no teu amor, cremos nos teus propósitos, cremos na tua escolha. Prepare e guarda, Senhor, essa juventude para ti, estes adolescentes, ó Deus, esta geração, para que venham glorificar e exaltar, Senhor, e proclamar o teu nome nessa cidade de Rio Claro, onde o Senhor tem colocado cada um deles. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.